A gente tá acendendo fogo. Lucas, foca no fogo. Olha a situação. Foca no fogo. A gente tá há quanto tempo aqui tentando acender esse fogo, vida? Nossa, 15 minutos, pô, não é tanta coisa não. Mas se eu não fosse escoteiro, né, Lucas? Se eu não fosse escoteiro, a gente não conseguiria acender esse fogo. Não. Porque aqui tá muito frio, a gente precisa esquentar pra começar a fazer as coisas do Sítio Abelhudo. Gente, a gente tá no 3º episódio do Sítio Abelhudo. Não sei se vocês estão ligados. É isso? O quê? Você vai abrir o vídeo assim? Por que você acha que tá ruim? A gente não ia sentar, fazer a abertura decente, falar o que a gente vai fazer? Pode ser. Matheus, coloca uma tela preta nesse vídeo, no início do vídeo. Depois você roda a intro e corta pra gente, sentado, conversando. E aí, abelhudos, estamos aqui para mais um episódio do Sítio Abelhudo. Eu preciso dizer pra vocês que hoje eu estou meio doente. Então a Júlia vai sediar o episódio do Sítio Abelhudo. Estamos no nosso sítio. Hoje a Artemis não veio, mas a gente tem um outro convidado especial. Nosso outro convidado especial, esse é o Lucas. É amigo de infância, ele tá aqui ajudando a gente a gravar o Sítio Abelhudo. Valeu, Lucas. O Lucas não tava preparado pra isso. Eu tava preparado, eu sabia que você se sentia assim. Cadê o Apolo? Hoje nem a Artemis nem o Ozzy vieram. A gente veio só com o Apolo, que tá lá embaixo. Mas o Lucas veio hoje pra dar uma força pra gente com a gravação. Afinal, hoje a gente vai andar muito pelo Sítio Abelhudo. Finalmente a gravação vai sair boa. A gravação vai sair boa e a gente vai, é claro, estudar, pesquisar, desvendar o nosso sítio com relação às plantas que as abelhas utilizam e com relação às colônias já existentes no Sítio Abelhudo. Além de eu falar pra vocês sobre a proteção contra a formiga, que muita gente perguntou no último vídeo como é que faz, a gente não mostrou o passo a passo, e falar pra vocês também sobre a alimentação das colônias. Hoje a gente vai mostrar um pouquinho do processo de alimentação das colônias que já estão aqui. Isso que era pra eu falar, né? Ah, eu não me aguento. Mais alguma coisa a gente vai... Tá muito frio aqui, então agora não dá pra gente abrir as colônias pra fazer alimentação. Então primeiro a gente vai andar por aí, ver se a gente encontra ninhos naturais, apesar do frio, e quais são as plantas que a gente tem disponível aqui para as abelhas. E depois, mais tarde, a gente vai passar lá para fazer uma revisão nas colônias que ficaram aí durante essa semana. Agora são mais ou menos 1h da manhã. Agora são mais ou menos 11 horas da manhã. E a gente ainda está numa temperatura muito fria para fazer a abertura das colônias. Tá mais ou menos uns 18 graus aqui agora. Frio. Então a gente vai esperar até umas 2 da tarde para esquentar até uns 22 graus, 23 graus, pra gente poder fazer a abertura e a alimentação rápida dessas colônias, que é necessário fazer isso nesse período que a gente tá, principalmente com a adaptação que essas colônias estão aqui, tá bom? Então é isso. Bora lá? Bora lá? Bora passear. Então bora. Vamos passear. A gente vai apresentar o sítio pro Lucas. Bora lá, Lucas. A chaminé tá saindo fumaça, sinal que a gente conseguiu fazer um fogo. Pelo menos a gente não vai morrer de frio, congelado, sem comida. Fala aí, amor. Nossa, peraí, eu vou ter que ir lá? Sério? Tem. Tá bom. É. Deixa Bora, eu Lucas, vem cá dar a ver. câmera aqui. Vai lá, Lucas. Ó, nosso responsável pela filmagem, nosso filmmaker, tá se aventurando aí, conseguiu? Porra, não rolou nenhuma videocacetada? Ah, não sou que nem você não, filho. As abelhas não saíram ainda porque a temperatura de saída das GTZ tá bem molinha, elas estão legal. É de 21 graus, antes disso elas não dão nem a cara pra fora. Como ainda não chegou nem perto dessa temperatura, elas estão todas recolhidas. Mas tem uma outra mirim ali em cima, que já é uma mirim mais acostumada com o frio, que eu acho que ela já tá trabalhando. Bora lá, vamos ver. Aquele buraco ali? Tem uma espécie de abelhinha ali que a gente ainda não conseguiu identificar. Você tá conseguindo pegar? Bem naquele buraco ali, ó. Tem umas abelhinhas entrando e saindo, tá dando pra ver? A gente ainda não conseguiu identificar essa espécie de mirim. Mas é uma colônia muito bonita. Ela tem uma entrada em forma de fenda, parece uma mirim saiki. Mas não é muito área de ocorrência de mirim saiki aqui onde a gente tá. A gente ainda tá no processo de identificação dessa mirim. E ela, quando tá quente, o trabalho dela é absurdo. Ela começa a trabalhar antes da jataí, ó. Tanto que já tem abelha entrando e saindo. Porque ela já tá mais adaptada a regiões frias, né? Tem mirins que começam a trabalhar muito antes da jataí, mesmo tendo um tamanho menor. Mirins que começam com 16, 17 graus, mesmo tendo um tamanho menor, como a Emerina, a Saiki, que já estão mais adaptadas a regiões frias. Essa daqui é um exemplo delas. Mais uma colônia do sítio que já estava aqui no Sítio Abelhudo. Galera, aqui, não sei se vocês lembram, quem tá aí mais antigo no canal, foi onde a gente fez o resgate da mandaguaria amarela. E a árvore caiu com o vento, e aí o troncão ficava aqui e a gente fez o resgate. O Matheus colocou os take aí desse resgate. O troncão caiu aqui, você até fez aqui um pedaço dele. É, bem esse aqui, ó. A mandaguaria tava bem aqui. E a gente resgatou elas e elas estão lá embaixo ainda até hoje. E é legal a gente ver que nesses pedacinhos aqui, vão dar 10 metros aqui,
A gente tinha 3 espécies diferentes de colônias. Dentro desse tronco todo, como vocês estão vendo aí no vídeo, tinha uma colônia inteira de mandaguari. Ele achou dessa árvore que tava aqui, né? A gente fez o resgate, era mais ou menos umas 10 horas da noite. Tiramos toda a região da melgueira daqui, do ninho e do sobreninho. Elas já estavam abertas há uns 3 dias já. Mas a colônia tá viva até hoje. Igual a Julia falou, interessante é que nesse espaço tão pequeno que tem, desde aquela árvore ali que a gente viu Jataí, até essa daqui que tá as mirins, e essa daqui que tava mandaguari, já tinham 3 colônias de 3 espécies diferentes, né? Então a gente consegue entender mais ou menos a diversidade de espécies que tem aqui no sítio Abelhudo e que a gente consegue explorar na captura de iscas PET. São 3 espécies que são fáceis de serem feitas as capturas. A mandaguari em uma isca aí de uns 2,5 litros, 3 litros. As mirins e as jataís em iscas menores a partir de 1 litro, né? Então a gente aqui já conseguiria ter, nessa próxima temporada, como a gente vai fazer a instalação de iscas, capturas dessas 3 espécies já garantidas. Porque um dos pré-requisitos para ter uma captura é ter colônias naturais na região. Se você está instalando a sua isca e não verificou, igual a gente está fazendo aqui, os ninhos naturais que tem, de quais espécies, você nunca vai saber se você realmente vai capturar e nem a espécie que você vai capturar. Por isso fica a dica aqui, beleza? Vamos dar uma olhada nas colônias agora, pra gente ver como é que elas estão, se estão trabalhando já nesse período. Mandaçá e bugia começam mais ou menos cedo. A partir de uns 16, 17 graus, a mandaçá começa a partir de 10, olha só. É uma das abelhas que começa a trabalhar no período mais frio, mais cedo, né? Então a mandaçá é muito boa para regiões muito frias. Essas coisas é muito importante de saber se você quer criar suas abelhas de fato com segurança e com os melhores resultados. Bora com a gente. Ó, as colônias já estão trabalhando. Como as mandaçais estavam mais enfraquecidas do que as bugias, o trabalho delas está menos intenso. Levando em consideração que agora são 18 graus aqui ainda, então é normal que o trabalho delas ainda esteja mais reduzido. Mas olha aqui, ó. As colônias de bugia estão com trabalho. Olha só. E essa aqui já acumulou resina na entrada. Chega pertinho para vocês verem, ó. Essa resina avermelhada é característica da bugia. E se ela está encontrando essa resina é porque ela está em um bom local para ela. Porque essa resina é produzida por plantas específicas que só ocorrem na região de ocorrência da bugia. Por isso ela se especializa em construir essa entrada mais avermelhada. Se ela está conseguindo construir, é porque ela está numa boa região. E essa água aí significa que elas estão coletando néctar e elas estão produzindo mel. Olha a quantidade, ó. Isso daqui não é água de chuva, porque ó, olha o tamanho do piso. A gente falou na vez passada, assim, 1 palmo de distância de cada lado. Isso aqui é água, ó, da desumidificação do néctar. Olha o tanto que escorreu aqui, ó. Olha só, mas as mandaçais consertaram o pito. É verdade. E também tá com umidade, ó. Barro novo, Isso daqui indica que elas estão conseguindo trabalhar de forma adequada, coletar o seu alimento de forma adequada. Ó, uma bugia chegando com pólen, ó. Ó a bugia brigando comigo. O pólen é a estrutura que elas coletam. O pólen é um alimento que tem que ser coletado bem cedo. Ó, uma vigia aqui. O pólen é um alimento que tem que ser coletado bem cedo. E o néctar ele vai sendo coletado ao longo do dia. Até as 2, 3 horas da tarde ainda é produzido néctar. Mas realmente tá muito bonito, ó. No período de 1 semana elas construíram todo esse pito aqui. Isso é um bom indício. Pessoal, da última vez, no último Sítio Abelhudo, no episódio 2, vocês perguntaram como que eu fiz essa armadilha contra a formiga. Isso aqui é muito simples. Eu usei para essa armadilha estopa, né? Essa estopa de pintura, que são vários fiapos de pano, e óleo queimado. Isso é uma armadilha que a gente chama de armadilha química, uma barreira química contra formigas. Por quê? Porque a estopa, a função dela é ser banhada em óleo queimado. Precisa ser uma estrutura que absorva o óleo. Pode ser estopa, pode ser bucha, né? Pode ser um pano. Qualquer estrutura que absorva o óleo, eu optei por usar estopa porque é bem baratinho, não ia estragar nenhum pano, nem comprar uma bucha. Ele consegue criar essa barreira química. Por quê? Porque o óleo queimado, depois que ele passa por esse processo de queima, o odor dele e as substâncias químicas que são produzidas são nocivas às formigas. Então, no processo da trilha da formiga, quando ela vai fazendo a trilha de cheiro e ela chega nesse cheiro muito forte, ela não atravessa. Então, isso cria uma espécie de uma barreira química que impede, ó, as formigas de subirem pelo piquete e chegarem até a colônia. Protege essas abelhas. Gabriel, posso fazer com outra estrutura além da estopa? Pode. Uma coisa importante do óleo queimado é que a gente não pode deixar ele muito próximo da colônia, porque o odor do óleo queimado também prejudica as abelhas, porque elas se comunicam, assim como as formigas, por feromônios. E a gente atrapalha nessa comunicação da formiga, porém fica longe da caixa de abelhas o suficiente para elas não se sentirem incomodadas também. Por isso, o óleo queimado no piquete tem que ficar mais ou menos no meio ou próximo da base. E lembre-se, qualquer coisa que entre em contato com o piquete acima da onde está passado o óleo queimado pode ser encarado como uma ponte pelas formigas, e elas podem chegar até a caixa e acabar levando uma colônia toda em uma noite, e principalmente para colônias que estão fracas e não conseguem se defender. Agora, uma coisa muito importante, além do óleo queimado e da estopa, a gente consegue usar outros materiais e outras estruturas para criar essas barreiras, tanto químicas quanto barreiras físicas contra a chegada das abelhas. Qual outra estrutura que a gente pode
utilizar a água. Você pode criar aqui um compartimento em volta do piquete onde você coloca água e elas não vão conseguir atravessar. É mais fácil de atravessar do que no piquete com óleo queimado. Porém, ainda cria-se uma barreira física. Ou, uma outra coisa que funciona muito bem é o bombril. Você pode pegar aí o bombril e fazer aqui uma proteção, colocar o bombril fixo aqui em volta do piquete, porque o bombril, ele cria uma barreira física tão forte que as formigas não conseguem atravessar para chegar até a colônia. A ideia aqui é que fique bem fixo e que evite a chegada das formigas. Então, qualquer estrutura que você conseguir desenvolver que faça isso, vai ser um ponto positivo, ainda mais estando no meio da floresta, onde tem incidência de muitas espécies de formigas que buscam o alimento das abelhas, que é o mel que elas produzem dentro da colônia. Fechou? Qualquer outra dúvida aqui sobre as barreiras físicas e químicas, coloca aí nos comentários que a gente vai te respondendo também. Agora bora conhecer as outras abelhas do sítio e bora também conhecer as plantas que elas utilizam aqui no nosso sítio para ter uma força tão grande com relação à resina, com relação a néctar e com relação a pólen, como elas estão tendo aqui nesse processo bem inicial de desenvolvimento, mas que já está apresentando ótimos resultados com as colônias. Bora ver onde elas estão coletando esses recursos para vocês também poderem plantar essas plantas por aí e ter esses resultados? Vem junto comigo. Essas aqui são os mandaguaris do sítio. E essa daqui em específico é a mandaguari que a gente resgatou. Só que tá muito frio hoje, olha só. Elas estão todas escondidinhas. Aqui é mãe. Que simpática. Só que tá muito frio. Aí tem essa mandaguari e tem aquela lá. Elas adoram aqui no sítio. Elas vão se dão super bem. Mas tá frio demais pra elas. Agora cedo. Olha, virou duas. A Paula achou cogumelo. Mostra aí seus cogumelos. Ele achou cogumelo. Não, aí. A gente precisa do livro de cogumelos, né, Apolo? Pra gente vir trazendo, pra gente saber quais cogumelos a gente pode comer. Tá lá na escola. Tem na escola um livro de cogumelos? Tem. Puxa, que bacana. Bom, agora que a gente já viu as abelhas do sítio, a primeira planta que eu gostaria de mostrar pra vocês, que é um ótimo pasto para as abelhas e uma das melhores plantas para oferecer pólen de qualidade para suas colônias de abelhas sem ferrão. E antes de falar sobre a planta, o pólen é usado para quê, meus queridos amigos? O pólen é usado para alimentação das larvas da colônia. Então, se a gente quer que novas abelhas continuem nascendo na colônia, que a rainha seja alimentada, que as crias sejam alimentadas, é preciso de pólen. E não qualquer pólen, um pólen de qualidade. E as palmeiras e os coqueiros produzem pólen de qualidade. Aqui a gente tem uma palmeira. E ó, lá pra trás tem várias outras. Inclusive tem ali, ó, frutificando. Aquele outro ali atrás, ó, tá florindo. E as abelhas todas, inclusive as espécies que a gente não cria aqui, mas que estão ocorrendo aqui no sítio, elas aproveitam desse pólen. Muitas espécies de abelhas nativas aproveitam do pólen de palmeiras, coqueiros, né? Todas as plantas que fazem parte dessa família. Então, se você ainda não tem por perto, está com uma deficiência de pólen nas suas abelhas, vale a pena considerar plantar algumas palmeiras ou alguns coqueiros para alimentar as suas abelhas da forma correta. Com relação a pólen, néctar, essas flores não são muito boas para oferecer. Mas tem muitas outras aqui, que é justamente o que a gente vai ver agora. Ó, tá a primeira planta aqui, a gente já dá pra ver, ó. Uma planta que oferece tanto pólen quanto néctar, ó. Chega mais pertinho pra vocês verem. Esse aqui, ó, é a framboesa selvagem, um morango silvestre. Uma planta que nasce muito aqui no sítio, ela não tá em época de floração agora. É bem espinhuda, ó, os espinhos grudam no dedo. Você passa o dedo aqui, olha os espinhos aqui, ó. E ela tem essa folha característica, tá vendo? Uma folha próxima aí da folha do morango, né? Que seria mais ou menos esses 3 lóbulos, mas ela tem todos os outros lóbulos aí. Essa plantinha, ela produz uma flor muito próxima com uma margarida. E o centro da flor, dá pra gente colocar aí na imagem pra vocês verem, é um centro muito característico de planta que produz pólen. Essa planta, além de pólen, produz também néctar. Então é uma plantinha muito bacana, porque além de produzir esses recursos, vai florir, vai oferecer moranguinho silvestre aí pra você. Dá pra ser mantida em canteiro, porque o tamanho dela é esse, não passa muito aqui de 50, 60 centímetros de altura. Tá aqui a primeira indicação de pasto aqui do nosso sítio. É uma plantinha que aqui pra gente é mato, ela nasce em tudo que é canto que você possa imaginar. Então vamos lá. O limão também... Eita.
O limão também, ó, todas as espécies de cítrico, elas oferecem um néctar de boa qualidade para as abelhas, tá? Algumas são menos atrativas, não para todas as abelhas, é claro que para as mais generalistas como Irapuá, Guaxupé, elas vão aproveitar recursos da maioria, mas algumas são muito mais atrativas, tá? Mexericas normalmente são atrativas para as abelhas nativas. A Jataí, inclusive, aumenta 40% a produção e o tamanho dos frutos da mexerica rio, na polinização assistida em pomares de mexerica rio. Olha só que interessante. Então tem espécies de cítricos que são sim muito boas para as abelhas. Olha aqui, não deu nem para andar 1 metro. A gente já tá com várias plantas aqui, ó. É uma planta da família das solanáceas. Olha só a florzinha, chega pertinho pra você ver. Ó, característica de flor de solanácea. Ela tem as pétalas viradas para trás e o miolo dela é um biquinho, tá? A Maria Pretinha, né? Essa planta aqui muito conhecida, muito comum em todo o Brasil. É uma planta medicinal. Os frutos dela, quando estão maduros, eles podem ser comestíveis. Os frutos verdes, eles são tóxicos. E é uma planta que, assim como as outras solanáceas, que são aqui parentes dessa plantinha, da mesma família, oferece um pólen de boa qualidade. Aqui mais uma indicação de pólen para suas abelhas. E a gente não conseguiu andar em 1 metro e já tem 3 plantas aqui. Uau. Imagina... Trapoeraba. Trapoeraba. Aqui, ó. Outra planta. 2 metros andados, 4 plantas. Olha só. Filho, deixa isso aí. Olha que linda essa flor. Olha aqui as anteras dela, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oi, Duque. 6 anteras. E cada uma dessas anteras tá carregada de pólen que as abelhas nativas podem aproveitar, tá? Então essa flor aqui também é uma boa indicação. Não só essa espécie de trapoeraba, como a trapoeraba azul, a trapoeraba zebrina, né? Várias outras espécies de trapoeraba. Como é que a gente grava desse jeito, gente? O Oz nem veio. Isso que o Oz não veio. Se o Oz tivesse vindo, seria pior. Sai, Duque. Bora lá. Tem muita planta pra gente ver ainda. Ó, ali tem mais uma planta. Ah, aqui tem outra. Serralha. Serralha oferece pólen e um pouquinho de néctar também. E um pólen de ótima qualidade. É uma planta que as pessoas passam veneno, arrancam na calçada quando tá nascendo. Mas além de ter uma florzinha que pode ser comestível, né? É uma planta comestível, as folhas e as flores. Ela também é uma flor linda, que oferece alimento para as abelhas. Outro exemplo tá ali, ó. Aquela plantinha que tem uns botõezinhos, chamado de botão de bacharel. Aquela planta oferece néctar, um néctar de boa qualidade para as abelhas também. Então aqui no sítio, nesse pequeno espaço que a gente já andou, a gente já tem aí umas 6 plantas que são boas para a alimentação das abelhas. Essa verificação de pasto e de espécies é uma verificação muito importante que a gente precisa fazer no início de qualquer projeto. Todos os projetos que nós do Abelhando Mundo Afora construímos, executamos por esse Brasil afora, que vocês acompanham nas nossas redes sociais, eles seguem um padrão de plano de manejo, que nos primeiros passos tem a verificação de espécie e verificação de plantas que ocorrem na região, para a gente saber exatamente quais espécies que a gente pode capturar e preparar as iscas assertivamente para elas, e saber quais as plantas que essas abelhas da região estão coletando seu alimento. Afinal, não tem como a gente estruturar um bom pasto e nem ter resultados de sucesso com as nossas abelhas, capturando, manejando, colocando elas no novo local, sem que a gente faça esse estudo prévio do local, beleza? Isso é muito importante. Faça isso se você for colocar as abelhas no seu sítio, na sua fazenda, na sua chácara, em qualquer lugar que você quiser. Antes, estude, aplique, verifique e só por fim coloque as suas abelhas quando tiver tudo bem acertado, que você vai ver que você vai ter resultados de muito sucesso e, acima de tudo, muita segurança. É isso que muda o jogo dos meliponicultores conscientes. Vai lá, tem muita planta ainda pra gente ver. O Apolo empacou, falou que só quer ir com você. Sou praticamente um pastor. Eu levo ele no cavalinho. Não, ele só quer te esperar. Ah, vamos lá. Bora. Cheguei. Vem, levanta aí. Tá fechando. Ó, aroeira vermelha. O cheiro não erra. Pimenta rosa, aroeira vermelha ou aroeira pimenteira. Tem cheiro de manga, tem cheiro de folha de manga, é muito gostoso. Ela é uma planta que, além de produzir néctar e pólen para coleta de abelhas de pequeno porte, todas elas aproveitam. Iraí, mirim, jataí, é uma planta que produz resina. Essa planta aqui é utilizada pelas abelhas sem ferrão para coleta de resina e produção da própolis e da geoprópolis. As nossas mandaçaias produzem a própolis roxa lá em Caraguá e provavelmente aqui, porque aqui também tem aroeira, por conta, provavelmente, da resina da aroeira, que entra em oxidação e faz com que essa própolis tenha essa coloração arroxeada, linda, linda, e tenha muitas propriedades medicinais. Porque essa planta aqui, assim como as outras que a gente está vendo, ela é carregada de princípios medicinais. É uma das plantas mais anti-inflamatórias e antibióticas que a gente tem dentro aí da fitoterapia, principalmente a ação anti-inflamatória. É uma planta que, além de oferecer chás de boa qualidade e um bom aí auxílio nos problemas de saúde, é uma planta que oferece também
todos os recursos que as abelhas precisam, de altíssima qualidade. Essa é uma planta que precisamos ter, principalmente se você tem bastante espaço, porque ela é uma planta que pode crescer, atingir 5, 6, 7 metros de altura, então precisa ser plantada em um sítio, uma fazenda, uma chácara, que tem espaço para comportar essas árvores. Mas uma planta que tem um crescimento rápido e uma floração muito perene, oferecendo alimento muitos tempos, muitos períodos do ano para suas próprias colônias. Incrível. Olha aqui a quantidade de botão de bacharel. Eu tinha mostrado ele distante, aqui dá pra ver um detalhe maior dele, ó. Cada pontinha dessa aqui é uma inflorescência dele. Tem umas árvores que eu olho e falo, aqui devia ter uma abelha. Mas eu não acho abelha. Um buraco de tatu, acha? Aqui tá com bastante lama, viu, cara? Eu vi. Eu não sou um cara também de cidade não, cara. É só pra você não cair, né? Imagina se eu caio junto nesses presentinhos aqui. Com a câmera, Tá bem hein? cheiroso. Pode deixar, Paulo. Ó, a gente não sabe exatamente qual que é essa planta, mas olhando as características da flor, dá pra saber que é uma flor que pode ser boa para as abelhas. Olha aqui a quantidade de anteras aqui dentro, ó. Tá vendo? Cada um dessas anteras aqui é onde tem os grãos de pólen. E aqui as abelhas podem aproveitar para coleta de pólen. É claro que mesmo tem plantas que produzem muito pólen, mesmo assim não são boas para as abelhas. A gente já viu em outros vídeos do canal, como o hibisco de jardim, por exemplo. Ter muito pólen nem sempre é um sinal de que é boa, mas essa característica de flor com essas anteras normalmente indica uma planta boa para coleta de alimento das abelhas, tá? Mas é uma planta que a gente ainda não conhece, então bora seguir. Aí esse steak ficou muito bom, tá? Mora aqui alguém que come baratas do mato. Por quê? Porque tem uma cabeça e uma asa. Aí, então não mexe não que eu não sou eu sei que eu sou um cara da cidade, mas não é legal não. Ah, é tatu, provavelmente. Apolo, não apoia seu queixo na minha cabeça, dói. Tocas de tatu. Lá se vão os aventureiros mais um dia. Caminhando, desbravando a floresta dentro amazônica. Ô, Lucas, aqui é da hora de acampar, fala sério. Pô, seria maneiro? Passar por um lugar ali que a gente viu pra acampar, se você quiser vir com a gente. Pô, é maneiro, tá? Eu costumo acampar ali na Ponta Aguda. Então, aqui é bacana, velho. Tem um lugar Pegar que numa tá época menos fria, né? Pra gente não pegar, sei lá, 3 graus na barraquinha. Grava aí, Lucas. Isso não é fácil, não. Não, eu sei. Não é pasto para as abelhas, mas é pasto para humanos. Essa planta aqui, ó, pariparoba é o nome dela. É uma planta que refogada fica muito próxima da couve e é muito gostosa. Muitas pessoas não sabem dessas plantas medicinais, a gente chama de punk, plantas alimentícias não convencionais. A pariparoba é uma planta excelente, porque ela nasce muito na Mata Atlântica, as folhas são grandes, podem alimentar uma pessoa, uma folha dessa pode alimentar uma pessoa. E ela tem níveis de proteínas, níveis de vitaminas, níveis de vários desses compostos que o nosso corpo precisa, muito altos para a nossa alimentação. Então se você estiver no meio da floresta perdido, saiba que a pariparoba é uma planta boa para você consumir. Refogado, cozido, enfim, como você quiser. Agora você já tem aí mais um ponto na sobrevivência da floresta. Caso você vá para algum reality show de sobrevivência, fica aí a dica. E tem muitas Você outras. dava bem, hein? Eu me dava bem. Você se dava melhor do que muita gente largada. Sabe o que, Gabriel seria? Você já viu onde tá um brasileiro com uma americana, só que nenhum dos dois sabe falar a língua um do outro? No Largados e Pelados? E ela... Colocaram um que não sabe falar a língua. Aham. Deve ser muito louco. Eles devem bater altas discussões sem nenhum entender o outro. Não, o povo é muito lerdo no Largados e Pelados. Eu tenho certeza que a gente se dava melhor. Ninguém sabe comer um maco. Ó, essa aqui é uma planta que parece ser da família do açapeixe. Não é açapeixe exatamente porque a folha é diferente. Mas ó, essa inflorescência é muito parecida com o do açapeixe. E essa característica de inflorescência é muito produtora de néctar. Então, provavelmente essa planta aqui seja uma planta que em algum momento, para alguma espécie, possa ser utilizada como néctar. Eu vou achar essa peixe aqui pra gente ver exatamente qual planta que é. Eu acho que essa que a Júlia tá vendo é essa peixe. Vamos encontrar essa peixe para mostrar para vocês. É uma planta muito boa, que inclusive dá origem a um mel de florada específica, que é o mel de florada de açapeixe. Tem um sabor muito delicioso, muito intenso, né? Assim como o mel de florada de eucalipto. E isso mostra que é uma planta que produz bastante néctar, um néctar de boa qualidade, porque tem um mel específico dela. Ó, ali em cima, ó, é um açapeixe. Ele tem uma folha única, comprida, e a inflorescência, como eu disse, ó, bem parecida com aquela outra inflorescência que a gente viu. Porque ela não é tão prolongada, né? Uma inflorescência mais aberta.
Mas aquilo ali é um aça-peixe. E tem outra planta aqui que também é boa para coleta de alimento das abelhas, que também dá origem a um mel específico, mas poucas das abelhas nativas utilizam, que é o eucalipto, ó. Aqui a gente tem vários eucaliptos, todas essas árvores aí são árvores de eucalipto. E na época de floração do eucalipto, ele oferece um néctar, um dos néctares que tem maior concentração de açúcar. O néctar de eucalipto ele chega a 70% de concentração de açúcar. Ou seja, o trabalho que as abelhas têm para desumidificar esse néctar e chegar a um ponto de produzir mel, que é em torno de 80% a 85% de açúcar e só 10, 15% de água no caso da Apis mellifera, é muito fácil, porque tem que desumidificar pouco, ele já tem muito açúcar, é um néctar bem concentrado. Por isso tem muito mel de florada de eucalipto, porque é uma planta que produz um néctar muito bom, de boa qualidade, em grandíssima quantidade. Só que poucas abelhas nativas conseguem aproveitar por conta da altura. Só abelhas que têm uma resistência maior de voo, como as melíponas, conseguem chegar para aproveitar o néctar de eucalipto. E mesmo assim, são poucas delas. Outra planta boa para a coleta de alimento das abelhas, também faz parte do grupo das solanáceas, é a jurubeba. A jurubeba também pode ser ingerida depois de ferver bastante o fruto, né? Pode fazer conserva de jurubeba. É uma planta que tem uma flor muito próxima da flor do tomate, né? Que é uma solanácea. Ela pode ter pétalas brancas ou roxas e o miolinho é sempre amarelo em formato de bico. Essa solanácea também produz um pólen de boa qualidade para as abelhas coletarem. E lá em Caraguá, as nossas bugias coletam pólen na jurubeba e na jurubeba brava. Então é um indício de que as abelhas melíponas mais restritivas, como a bugia é, uma abelha muito restritiva no pasto que ela utiliza para coleta, ela também utiliza essa planta aqui. Então é uma planta muito boa para se ter por perto, principalmente se você tem aí melíponas, como a bugia. A gente fez na mão essa cabana. Ainda tá finalizada. Mas tá tudo pregado, o telhado foi todo feito pela gente, a gente afundou todos os... Essa cabana o Márcio tomou conta, mas a cabana tá de pé. Não, mas a gente tinha limpado tudo. Na época que a gente tava construindo, a gente andou com essa cabana aí, acho que durante uns 2 meses a gente construiu isso daí, vindo uma vez por semana, né? Mas foi uma força-tarefa da família toda. Tinha umas 10 pessoas trabalhando por ela. A gente vinha o fim de semana, ficava o fim de semana todo aí trabalhando. Cortava madeira, construía. Tá aí, mas tá de pé ainda, deve estar resistente, ela é bem resistente. Aqui tem mais 2 árvores de uma planta muito boa, para oferecer pólen, principalmente, para as abelhas melíponas. A mandaçaia aproveita muito, que são as goiabeiras. Ó, ali tem uma goiabeira e aqui uma outra goiabeira, né? São plantas muito boas para a coleta de alimentos das mandaçaias e de outras melíponas. E é principalmente o pólen que elas oferecem como recurso para as abelhas coletarem alimento. A gente está quase acabando aqui a andada pelo sítio para ver ainda quais plantas aparecem pelo caminho que são boas como pasto. Vou tomar um gole de água aqui. Tem água? Que vem direto da mina. É saudável? É. Água natural da mina. É outra vida. Quero. Vida, vem ver. O que aconteceu? Cogumelo, esse de comer. A gente já não tem cogumelo. Não, sério, vem ver que lindo. Vai lá. Vamos lá. Palha do pinheiro. É do quê? É o cogumelo da palha do pinheiro. Meu, que cogumelo lindo. Que é trufa? Olha aqui. É trufa que nasce na fase do pinheiro. Não, tem 2 tipos, ó. Tem esse aí. Não é bonito, não. É sim. É tudo menos bonito. Olha, é lindo. Eu, pelo menos, não tô com vontade de comer, não. Deixa eu ver isso aqui. Não, Tem certeza que isso aqui é de comer? tem. Mas leva. Nossa, mas ele é mole, parece o Ó, Shrek. e tem... Pega esse aí. Ele é Olha. esponjoso por baixo, olha só. E olha esse aqui. Parada de comer, não? Olha aqui. Aí. Eu tô lembrando da história. Da primeira vez que o Gabriel foi dormir na casa. Da Júlia. Eu não sei se eu vou confiar muito. Comecei não. Ouvindo você falar que esse cogumelo é lindo, eu fico até meio chateado que você faz tudo bonito todo dia. Ah, tá. Ninguém sabe aqui apreciar a Ô, esse negócio tá com a geleca em cima, isso aqui não é natural, não. Não, claro que é natural. Você acha que alguém que foi contou? Vocês acham que isso aqui é bonito? Não é de comer essa parada. Quase certeza. Mostra aí de nada. Esse quase me quebrou. Quase certeza é uma coisa que... Ó, manda foto. Manda foto lá pro meu pai. Faz assim, Daniel. Vou mandar no grupo de identificação de cogumelos. A gente tem... Essa pira da Júlia é tão grande que a gente tem até um grupo de identificação de cogumelo. Qualquer cogumelo que a gente encontra, a gente manda pro grupo. Lá tem especialistas que identificam. E eles dizem se é de comer ou não. Mas é pra eu carregar essa parada aqui? Põe na mochila.
Não é uma abelha nativa, mas ainda é uma colônia de abelha. Ali tem uma colônia de Apis mellifera, ó. Tá no alicerce da casa. É uma abelha já africanizada, uma Apis africanizada por conta da coloração mais escura dela. E olha a quantidade de operárias entrando e saindo dessa colônia. Isso mostra pra gente a força da colônia, né? As colônias de Apis mellifera são uma das colônias de abelhas eusociais mais populosas de todas, podendo chegar a 50, 100 mil indivíduos, o que pra uma abelha é muito. A abelha sem ferrão que chega mais próximo em questão de quantidade de indivíduos é a abelha borá, que pode chegar aí até 30 mil, 20 mil indivíduos por colônia, a Tetragona clavips e as outras tetragonas, né, do mesmo gênero. Porém, a Apis mellifera, por ter essa quantidade de indivíduos muito alta, ela é uma colônia que consegue se desenvolver de certa forma mais rapidamente e com mais tranquilidade em diversos locais. Então, uma abelha muito versátil, uma abelha muito generalista, coleta pasto em espécies de plantas muito variadas, né? Ela tem um leque gigantesco de coleta de pasto. Por isso, é uma abelha que se dá muito bem em muitas regiões e se deu muito bem aqui no Brasil. Inclusive, o trabalho dela, ela começa mais cedo, por ser uma abelha mais resistente. Ela começa mais ou menos na mesma temperatura que a mandaçaia, em torno de 10 graus Celsius. As Apis mellifera já estão trabalhando. E algumas espécies que são mais adaptadas a regiões mais frias são tolerantes a congelamento total. E depois de congelada, as colônias voltam à atividade. Pra vocês verem o quão incrível é as colônias de Apis mellifera. Porém, ainda não temos colônias de Apis aqui, não temos um apiário no sítio, mas é uma das ideias futuras para o sítio abelhudo também produzir um mel de Apis para consumo próprio e também para comercialização. Mas, por hora, o nosso foco são as abelhas nativas sem ferrão. Tem mais uma espécie de abelha que a gente meio que esqueceu de falar, mas é porque ela não tá mais aqui, mas estava. Que é uma fresela que ficava num pilar que tava exatamente nesse lugar aqui. Que quando desmontaram a varanda, eles tiraram e a gente levou pra Caraguá, não sei se vocês viram. Eu acho que a gente gravou isso em algum momento. É uma fresela churote, que é a mirim preguiça. Então a gente sabe que nesse lugar aqui também tem mirim preguiça. E tá aí pra gravar um vídeo do resgate dessa colônia. É isso aí, agora vamos voltar aqui, tá todo mundo morrendo de fome. Inclusive eu. Você quer uma maçã também? Pode situação da pessoa. Olha só que legal. Não é as nossas abelhas, mas as nossas abelhas fazem a mesma coisa. Essa aqui é a raiz desse pinheiro aqui e tá saindo resina. E ó, as apis estão coletando resina. Ó, essa resina aqui, que essa aqui já tá cristalizada, elas usam pra construção do ninho. E é bem cheirosa, inclusive. O incrível mundo das abelhas. Bom, pessoal, agora chegou a última etapa desse nosso terceiro episódio do Sítio Abelhudo, que é a parte que a gente vai fazer, ó, suplementação de reforço para inverno para essas colônias que estão aqui no Sítio Abelhudo, tá? A estruturação da proteção contra o frio nas caixas, que seria com as folhas de isopor, a gente vai fazer no próximo episódio, porque conforme vai passando o tempo, vai chegando mais próximo do inverno, aqui as temperaturas vão caindo muito. De madrugada aqui no inverno chega a fazer 5, 4, 3 graus, e mesmo tendo uma caixa de madeira grossa, a gente não pode só apostar na madeira para manter o equilíbrio térmico dessa colônia. Tinha que oferecer apoio, auxílio, para que ela consiga, mesmo durante esse frio, durante o inverno, manter o seu padrão de desenvolvimento. Aqui a gente está oferecendo 2 recursos para as abelhas, ó, a papinha proteica, e estamos oferecendo a ceramista. São recursos muito importantes durante o período de inverno, porque o néctar, ele é produzido com abundância, ele pode ser coletado pelas abelhas até o período da tarde, até as 2, 3 horas da tarde, elas estão coletando néctar. Agora, pólen é coletado com maior intensidade até as 9, 10 da manhã. E às 9, 10 da manhã, aqui durante o inverno, está fazendo 9, 10, 12 graus. Então, é uma temperatura em que elas ainda não estão trabalhando. Então, a coleta de pólen durante o inverno fica com defasagem, assim como a ceramista, que precisa gastar muita energia para ser produzida dentro da colônia, né? O cerume das abelhas. A gente oferece a ceramista para que não seja necessário esse gasto energético e elas consigam economizar tanto no pólen quanto no néctar que elas coletam e não ter que sair tanto da colônia, mantendo aí um bom equilíbrio térmico sem gastar tanto alimento, que para as colônias de abelhas nativas é energia. A gente vai fazer, ó, o reforço alimentar de todas as colônias sem exceção. Elas estão aqui há mais ou menos umas 2 semanas sem verificação, né? A gente ficou umas 2 semanas sem gravar o Sítio Abelhudo, 1 semana e meia mais ou menos. A gente vai ver como elas estão e fazer o reforço, tá? As caixas, elas foram fixas aqui, ó, com grampo, para nenhum animal tirar a tampa, né? Vamos tirar os grampos aqui, vamos a tampa. Lembrando, agora já tá de tarde, o calor acumulou, já passou dos 21 graus aqui, né? Já tá mais tranquilo, já tá uma temperatura mais equilibrada, e a gente consegue fazer a abertura com certa tranquilidade. Porém,
Por não estar tão quente assim, a gente precisa ser rápido e assertivo na nossa alimentação, tá? A papinha é sempre bacana que a gente chacoalha um pouquinho antes de oferecer, porque ela tem sedimentos, né? O samburá, o pólen em si tem sedimentos. Como é que a gente vai oferecer? Vamos aproveitar os próprios potes de alimento dessa colônia para oferecer a papinha. Olha só como é que ela tá. Olha só que linda que tá. Pode abrir aqui, ó. Já é um pote de pólen já, ó. Olha, esse aqui é um pote vazio, ó, pra gente não misturar com o pólen delas. Vem, ó. Oferece a papinha no pote vazio. Olha só que linda que tá essa colônia. Aqui outro pote vazio, ó. Oferecer a papinha no pote vazio. Está aqui nos potes de alimentação já que elas tinham, então não tem importância de vazar um pouquinho. Feita essa alimentação, a gente vai fazer aqui, ó, o oferecimento de uma folhinha de cera. Como a gente faz o oferecimento da folha de cera? A gente tem que colocar essa folha de cera meio amassada aqui nos cantos, para facilitar aí as abelhas de fazerem a manipulação dessa cera. Ela não pode estar uma folha em cima da outra, que elas não conseguem roer, e elas têm que ter espaços entre elas para elas roerem com mais facilidade. A gente põe sempre nas bordas aqui, ó. Pronto. Cera, o estoque está reservado já. Papinha já foi oferecida. Tá feita a alimentação de reforço dessa colônia de bugia. Agora a gente vai fazer de uma colônia de mandaçaia para mostrar para vocês mais ou menos como elas estão. Lembrando, as mandaçaias elas foram trazidas para cá justamente porque elas estavam enfraquecidas lá no nosso meliponário de Caraguá. Aqui é uma região mais próxima delas. A gente vai fazer essa alimentação de reforço delas, mostrando como está essa colônia, e depois vamos fazer de todas as outras caixas, sem exceção de nenhuma. Beleza? Bora lá. Meu Deus, vamos com calma, abelhinhas. Vamos com calma. Eu tô tentando filmar vocês, na tranquilidade. Bom, e como vocês podem ver aqui, ó, as abelhas, elas estão bem letárgicas, né? Essa colônia de bugia, ela tá menos desenvolvida do que a outra, e as abelhas, elas estão bem letárgicas por conta do frio. É até rapidamente que a gente tem que fazer essa verificação, essa alimentação, para fechar rápido a colônia e deixar com que essas abelhas continuem o trabalho e o aquecimento da colônia. Provavelmente tem poucas abelhas aqui, diferente do que a gente viu lá no primeiro episódio do Sítio Abelhudo, que tinha muitas abelhas, no segundo, perdão, tem poucas aqui porque provavelmente elas devem estar lá na região do ninho, auxiliando no aquecimento da colônia, tá? Então a gente fez a alimentação, fecha rapidamente e deixa essa colônia aí terminar de fazer o seu aquecimento, o equilíbrio térmico delas. Lembrando, nos próximos episódios, um dos mais importantes passos, principalmente pra gente que tá aqui no Sítio Abelhudo, é trazer as folhas de isopor para auxiliar no equilíbrio térmico dessas colônias. Isso vai ficar pra semana que vem, uma das semanas antecedentes do início do inverno, que é o período de risco que a gente vai atravessar aqui com essas colônias e realmente testar esses genótipos que a gente tem aqui para saber se eles conseguem lidar bem com essa região e com o frio extremo que tem aqui, tá bom? É claro que a gente vai oferecendo aí muitos artifícios para essas colônias conseguirem se desenvolver da forma correta, mas muito tem que vir da parte delas. Os genótipos que mais se destacarem vão ser os que a gente vai fazer aí, as futuras multiplicações e, é claro, a inclusão aqui no nosso Sítio Abelhudo para desenvolvimento do nosso meliponário empreendedor. Beleza? E essa é a última colônia que a gente vai oferecer a alimentação agora. Colônia de bugia. Aí, ó. Um restinho de papinha. E agora um pouquinho de cera mista. Colocado aqui nas laterais, ó. Perfeito. Alimentadas, devidamente alocadas. Para o próximo episódio a gente vai trazer então as folhas de isopor para fazer a proteção contra o frio do inverno que está chegando para essas colônias aqui. E como é uma região muito fria, a gente precisa fazer essa proteção. E é claro, gravar mais do Sítio Abelhudo para vocês. E amor, o que você achou de hoje? Acho que foi produtivo. Foi muito frio. A gente precisava fazer essa alimentação de reforço para as colônias. Elas não podem simplesmente ser deixadas aqui, até porque a gente está fazendo uma adaptação delas ao local, né? Elas estão sendo incluídas em um local que é naturalmente mais frio. Tem o mesmo pasto, a mesma vegetação, aqui tem até mais pasto, porém aqui a gente tem outro problema. A falta de pasto aqui não é um problema, mas o frio é um problema.
E a gente precisa lidar com esse frio. E a gente lida oferecendo aqui alimentação de reforço para essas colônias. E elas precisam dessa alimentação de reforço para conseguir sobreviver. Essas colônias agora elas estão passando por uma seleção de genótipo. Os genótipos que mais se destacarem, conseguirem sobreviver ao inverno, conseguirem, é claro, se desenvolver, se manter durante o inverno, são os genótipos que vão ser feitas as multiplicações aqui do sítio abelhudo. A gente tem essas abelhas com pedigree. Exatamente, é uma característica que a gente precisa manter nas nossas colônias aqui, em locais frios. E isso vale, é claro, para qualquer tipo de característica do ambiente que você esteja. Se for um local muito quente, precisa ter o genótipo que se desenvolve para um local quente. Se você quiser produzir mel, precisa ter o genótipo que produz mel. A seleção de genótipos é um passo muito importante para o manejo empreendedor com as abelhas nativas sem ferrão. Foi importante a gente vir e fazer esses manejos e foi legal poder ver bastante pasto, né? Tem bastante pasto, tem bastante opção. A gente viu que tem muito pasto, a gente viu que tem espécies, não poucas, tem muitas espécies que conseguem se desenvolver aqui, que estão ocorrendo no sítio, conseguem atravessar invernos no sítio, até mesmo a jataí, que é uma abelha que inicia o trabalho a 21 graus. O período de inverno, tem o inverno mais rigoroso aqui, ele não passa de 21 graus mesmo no período mais quente do dia. Então essas colônias de jataí, elas têm que ter provisões para conseguir atravessar o inverno sem trabalho. Significa que tem bastante pasto para elas equilibrarem essas melgueiras. Quanto mais extremo é o ambiente, mais produtivas são as colônias, porque elas precisam estocar mais para aguentar os períodos de escassez. Exatamente. Porque o inverno aqui, o problema não é pasto, o problema é que elas não conseguem sair para trabalhar. Exatamente. Então, ter esses genótipos aqui é muito importante. Numa próxima visita, a gente precisa fazer iscas. Exatamente. E aqui a gente está apresentando para vocês alguns desafios que a gente está enfrentando no sítio abelhudo, porque a proposta é justamente vocês estarem por dentro tanto das conquistas, quanto dos problemas e dos desafios que a gente tem que enfrentar na implementação de um meliponário empreendedor. E um dos desafios é conseguir genótipos que consigam lidar com o frio. Sim. Vocês vão ver aqui a gente também fracassando, porque assim como vocês, a gente está aprendendo. Eventualmente vão ter colônias aqui que vão acabar morrendo. E isso, para uma região extrema como essa, é comum. Eu já participei de projetos que tinham especialistas nas abelhas sem ferrão e metade das colônias incluídas no projeto morreram no inverno. Porque se a gente fica também tutorando demais, se a gente fica cuidando demais e bota um aquecedor e faz um manejo de inclusão de coisa, a gente tá só reforçando um genótipo que não é capaz de lidar sozinho. A gente tá mantendo a sobrevida de um genótipo que é meia boca, que não consegue lidar sozinho. E para o meliponário empreendedor, isso não é tolerável. Genótipos meia boca não conseguem ser produtivos. A gente precisa aqui fazer uma seleção para ter somente genótipos que consigam produzir apesar das adversidades. E esse é o desafio principal do início do projeto de implantação do sítio abelhudo. Porque depois que a gente já tem as matrizes do genótipo certo, aí as multiplicações são fáceis, elas conseguem se desenvolver, estão prontas para multiplicar em setembro e outubro, e a gente consegue um bom desenvolvimento com elas. Essa seleção é a parte mais difícil e mais importante do trabalho. Agora, os próximos passos do sítio abelhudo é conseguir colônias de bugia que tenham outros genótipos, colônias de mandaçaias de outros genótipos, pra gente fazer testes de genótipos e ver durante o inverno quais são os que melhor se desenvolvem, apesar da gente não estar tutorando todo o tempo, apesar de a gente não fazer alimentações periódicas, porque essa é a ideia. Para produzir mel, a gente não pode ficar super alimentando essas colônias. Então elas precisam se virar sozinhas. Não adianta nada, a gente tem que ficar alimentando elas aqui se quando a gente estiver produzindo eu não posso alimentar. Então a gente precisa encontrar esse genótipo que funciona. Bom, acho que é isso. Esses são os desafios, é isso que vocês vão ver nos próximos episódios do Sítio Abelhudo, mas eu acredito que, assim como tudo na vida, a gente aprende mais errando do que acertando. Afinal, quando a gente acerta, a gente não tem possibilidade de entender qual foi o erro e nem o que fazer para corrigir esse erro. Então a gente aqui, como a gente já sabia que ia ter que fazer, está realizando uma seleção de genótipos e eventualmente algumas colônias não vão conseguir sobreviver. Eu quero que vocês entendam isso a partir de agora, para que quando chegue o momento da gente falar, essa colônia não conseguiu sobreviver, vocês entendam que não foi por uma falta de manejo, foi na verdade por um manejo feito de forma proposital, que é justamente a seleção de genótipos. É isso aí, gratidão por vocês terem acompanhado até agora o Sítio Abelhudo. Estamos no 3º episódio de muitos que tem pela frente. Lembrando, quando vocês forem adquirir colônias do Sítio Abelhudo futuramente, saibam que a partir desse vídeo, vocês estão adquirindo colônias que têm um genótipo super produtivo e super desenvolvido, que apesar de muitas adversidades, você vai conseguir manter sem muito esforço, se tiver o mínimo pasto correto, porque elas vão conseguir sobreviver sozinhas, que essa é a ideia das abelhas nativas, porque são animais silvestres e precisam se manter sozinhas. Se elas não estão conseguindo, tem alguma coisa de errado. É isso aí. Gratidão. Até a próxima. Até a próxima. E... fui! Chega mais perto com a câmera, Lucas. Fui!